O que eu quero te pedir, abra o seu coração. Jesus está fazendo algo lindo aqui no nosso meio. Algo muito especial, algo muito poderoso está acontecendo aqui. Há uma atmosfera que está pronta, a atmosfera está carregada, e nós precisamos acessar tudo que Deus reservou para nós nessa noite. Você diz amém? Abre comigo a sua Bíblia em João, capítulo 1. Evangelho de Jesus, que escreveu João, capítulo de número 1, e verso de 1 a 5. Enquanto você acha, eu quero avisar vocês que na próxima quinta estaremos no segundo dia de uma série de ministrações que o Senhor colocou em nosso coração. E essas ministrações têm o objetivo de preparar o nosso coração para 2020. Então, nessa série, nós falaremos sobre futuro, sobre propósitos e sobre direção. Então, você que precisa entender o que Jesus quer de você para 2020, o teu lugar é aqui, nessas próximas quintas, até dia 26 de dezembro, que é a última quinta de dezembro. Começamos na quinta agora e vamos até a última quinta de dezembro. João capítulo 1 e verso 1 a seguir, eu quero ler a palavra. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Você pode dizer isso comigo? A luz resplandece nas trevas, e as trevas não compreendem a luz. João acaba de apresentar Jesus como o Verbo, a palavra que existia antes da criação do mundo. João acaba de dizer que tudo que foi criado existe, é sustentado e vai se desenvolver até o propósito final através de Cristo. O João, ele tem uma ótica de Jesus que é muito privilegiada. Ele está olhando Jesus com a ótica da fé e ao mesmo tempo com uma ótica profética. João não está vendo apenas o Jesus humano, ele está vendo o Jesus divino, Jesus espiritual. O Jesus que é o Filho de Deus e que é Deus. O que João está afirmando aqui é que por meio da palavra, todas as coisas foram criadas, e sem ele, nada seria feito. O verso de número 3, eu gostaria que você observasse com muita atenção. Ele diz, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito. Essa turma que você viu aqui, é uma turma que foi sustentada por ele, e sem ele, esta turma não estaria aqui. Você só está aqui porque é sustentado por ele, e sem ele, você não estaria aqui. Você só tem a família que você tem, desfruta as oportunidades que você desfruta, tem os relacionamentos que você possui por causa dele, porque sem ele, você não seria quem você é. Nós precisamos ter uma forte convicção da importância que Jesus tem nas nossas vidas. Porque se não tivermos essa convicção, muitos de nós vamos achar que podemos levar uma vida sem Jesus. Muitos de nós podemos achar que somos bons o suficiente para viver uma vida sem Cristo, independente dele, desconectado, distante dele. E João faz questão de dizer isso, todas as coisas são sustentadas por causa dele. Diga comigo, essa é uma verdade que eu recebo por fé. Abre comigo Hebreus capítulo 11, verso 3.
Já que você recebe essa verdade por fé, entenda, os mundos foram criados pela palavra de Deus. E mais do que isso, o visível não foi feito daquilo que se vê. Olha o que o escritor aos Hebreus diz no capítulo 11, verso 3. Os mundos foram criados pela palavra de Deus, e o visível não foi criado a partir do que se vê, mas foi criado a partir daquilo que não vemos. Fé é o firme fundamento das coisas que esperamos, e a prova das coisas que nós não vemos. O que o escritor está dizendo aqui? Que nós, pela fé, precisamos crer, receber e viver essa verdade. Ou seja, tudo foi feito por causa de Cristo. Se você acha que o mundo está mal, tente experimentar um mundo sem a presença de Jesus, sem o amor de Jesus, sem a graça de Jesus, sem a presença dele na vida das pessoas. Se o coração humano já é mau por essência, tente imaginar os corações humanos sem a presença de Jesus, sem o comprometimento com Cristo vivo. Então o escritor aos Hebreus está dizendo, pela fé nós sustentamos essa convicção. Os mundos foram criados pela palavra, tudo está sendo sustentado pela palavra, e aquilo que se vê não foi criado de uma plataforma de coisas visíveis. Olha para a pessoa que está do seu lado. Aquilo que se vê não é criado pelo que é visível. Presta atenção em algo. Muitos de nós que estamos aqui nessa noite precisamos viver milagres. Quantos aqui precisam de milagres? Só que eu tenho uma notícia para te dar. Talvez você está esperando sinais, indícios e algo concreto para crer que o milagre está chegando na sua vida. Só que essa palavra está dizendo exatamente o oposto. Deus cria milagre no meio do nada. Deus cria sinais, Deus cria coisas, Deus chama o que não existe como se já existisse. Você diz amém? Amém. Então veja, há um princípio que está sendo criado aqui. E que princípio? Da fé, de crer que Jesus é o Criador e sustentador de todas as coisas, e de crer que no céu existem algumas coisas que testemunham contra ou a favor de nós. 1 João capítulo 5, diga isso comigo, existem coisas que testemunham no céu. Que coisas são essas? 1 João 5,7 diz, o Pai, a Palavra e o Espírito. Essas coisas testemunham no céu. O Pai é Deus, você diz amém? A Palavra é o Filho, Jesus, você diz amém? E o Espírito é o Consolador, você diz amém? Veja, 3 coisas que dão testemunho no céu. O Pai, a Palavra, que é o Verbo, que é o próprio Cristo, e o Espírito. Esses 3, disse João, são um. João está falando sobre a Trindade. João está falando, não que são 3 deuses, mas João está dizendo, há um único Deus que se manifesta em 3 pessoas distintas. Pai, Filho e Espírito Santo. E por causa disso, da Trindade, desse movimento dos testemunhos que há no céu, nós precisamos crer que situações mudam e são alteradas aqui na terra. Irmãos, basta apenas uma palavra de Jesus e a nossa história muda. Eu vou repetir isso. Basta apenas uma palavra de Jesus e a sua história muda. Um centurião que estava com uma filha enferma, com um funcionário enfermo, disse para Jesus, Senhor, meu funcionário está enfermo, está quase morrendo. Jesus falou, eu vou ir à sua casa. E ele disse, não, diga apenas uma palavra. E o meu funcionário ficará são, será restaurado. Apenas uma palavra de Jesus muda a história de muita gente aqui hoje. João não diz que não haverá trevas, pelo contrário. Se você olhar o Evangelho de João, ele diz assim, que as trevas vão existir, mas
Jesus sendo a fonte da vida e a luz dos homens, Jesus, ele faz com que a luz resplandeça a ponto das trevas não prevalecerem. Volta comigo lá em João capítulo 1, e verso de número 4 e 5. João 1, 4 e 5. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece aonde, igreja? E as trevas não a compreenderam. As trevas não se conectam com a luz. O que João está querendo dizer é que Jesus criou todas as coisas, você diz amém? Jesus é a fonte de vida, você diz amém? Jesus é a luz dos homens, você diz amém? Jesus é a luz através dos homens que dissipa as trevas. O que isso quer dizer? A luz de Cristo resplandece em nós, e onde há trevas, brilha a luz. As trevas são dissipadas, as trevas são subjugadas, as trevas batem em retirada quando a luz de Jesus chega no ambiente. Nós acabamos de orar aqui por pessoas, e nós declaramos que a vida deles não será mais a mesma. Sabe o que vai acontecer? Transformação na saúde, transformação espiritual, transformação na família, transformação na vida financeira. Alguém diz amém? Transformação em todos os setores. Por quê? Porque alguém se dispôs a se expor diante da luz. A luz é a palavra. E onde a luz chega, as trevas vão embora. Nós cantamos isso aqui no louvor. Seu nome é luz e as trevas fugirão. Não há outro nome igual. O propósito da nossa vida, ele precisa ser descoberto. E eu afirmo a vocês que o propósito da nossa vida é permitir a luz de Cristo brilhar tão intensamente, de modo que as trevas desapareçam. Muitos de nós gastamos muitos anos da nossa vida buscando propósito de vida, sim ou não? Muitos de nós queremos saber, para que eu nasci? Qual o meu propósito? Eu estava aqui sentado com a pastora e falando, meu Deus, eu consigo ver pela fé. Essa turma, eu estava enxergando profetas, eu estava enxergando pastores, eu estava enxergando músicos, compositores, intercessores, eu estava vendo uma congregação aqui, irmão. Gente cheia de Deus. E talvez a pergunta que eles têm é a pergunta que todos nós possuímos. Qual é o meu propósito de vida? O para que Deus me criou? E eu te afirmo, o propósito da sua vida é permitir a luz de Cristo brilhar tão intensamente, a ponto das trevas não prevalecerem. Abre comigo Mateus 5, e eu quero fundamentar isso aqui melhor. Mateus capítulo 5 e verso 14. Mateus 5, 14. Vós sois a luz do mundo. Deixa eu melhorar isso aqui. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Quantos aqui já foram em Campos do Jordão? Cidades montanhosas de Minas, alguma coisa do tipo, levanta a mão aí. Lembra quando você está na estrada? E aí como é que você sabe que está chegando perto da cidade que você vai? Por causa da cadeia de montanhas que te acompanha, de um e de outro lado. É impressionante você ver as montanhas de um e de outro lado, cercando você, e aquilo ali é um sinal de que você está chegando. E algumas cidades montanhosas do Brasil, elas têm cidades, elas têm pequenos vilarejos construídos lá em cima da montanha.
E aí sabe o que Jesus está dizendo aqui? Vocês são a luz do mundo. Não dá para esconder a luz que está em você. Assim como não dá para esconder um vilarejo lá em cima, no pico de uma montanha. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga, não esconda a luz que é em você. Diga, deixa brilhar. Verso 15. Nem se acende uma candeia e se coloca debaixo do alqueire, ou seja, debaixo de uma mesa, mas se coloca no velador, ou seja, num lugar exposto. E a candeia acesa no velador, ela dá luz para todos que estão na casa. Sabe por que a tua luz tem que brilhar? Porque Jesus quer brilhar a luz dele lá na sua família. Jesus quer brilhar a luz dele lá no seu trabalho. Jesus quer brilhar a luz dele onde você estuda. Você diz amém? Verso 16, você pode ler? 1, 2, 3. Qual a importância de permitir a luz de Cristo brilhar? Essa luz vai resplandecer diante de todos, todos verão as boas obras e vão glorificar o Pai. As pessoas vão olhar para dizer, vão dizer, Jesus é na sua vida. Você é diferente. Há algo diferente em você. Agora, veja, se o propósito da nossa vida é permitir a luz de Cristo brilhar, a pergunta que não quer se calar é, pastor, por que então algumas pessoas, ao invés de permitir a luz de Jesus brilhar, elas fazem o contrário, elas ofuscam a luz de Jesus. Ou melhor, elas dão mau testemunho. Elas envergonham às vezes o nome de Jesus. Por quê, pastor? E eu tenho uma resposta bíblica para essa sua pergunta. Provérbios capítulo 4, quero te convidar a ler comigo, Provérbios 4, e te dar essa resposta, baseado no que o sábio Salomão escreveu aqui. Provérbios 4, 18. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, ou seja, a luz do amanhecer, que vai brilhando mais e mais, mais e mais, mais e mais, até ser dia perfeito. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga para ela, até ser dia perfeito na sua vida, até você brilhar intensamente a luz de Jesus, há um processo que precisa ser obedecido. Presta atenção, essa turma do Vida Cristã, eles obedeceram parte desse processo. E eu não tenho dúvida que a caminhada deles, a vereda deles com Cristo está brilhando mais e mais. O que vai acontecer com todos nós, irmãos? Nós vamos parar de dar mau testemunho, nós vamos parar de ofuscar a luz de Jesus, quando a gente se submeter ao que Jesus quer fazer em nossas vidas. E esse é o ponto. Essa é a questão. Nós precisamos entender que Jesus tem planos para nós. Ele nos criou, Ele nos sustenta, Ele espera que a luz dEle brilhe através de nós. Mas este propósito para as nossas vidas só vai se cumprir se a gente entende e vive o que Jesus tem para nós. Ou seja, o propósito da sua vida precisa ser brilhar a luz de Jesus. Olha que coisa linda. Quando você brilha a luz de Jesus, você está buscando o reino dele e a justiça do reino. E a palavra diz que todas as demais coisas serão acrescentadas. Eu quero te convidar a inverter
ou a mudar as prioridades da sua vida. Faça um teste. O Henrique citou aqui o Salmo 34:8 e disse assim: provai e vede que o Senhor é. Faça um teste. Eu desafio você, faça um teste com Deus. Inverte as prioridades da sua vida. Um mês, 30 dias corrido, mas do jeitinho que Jesus quer, sem você interferir, sem você mexer, do jeito que você sabe que é a vontade dEle, que é a palavra dEle, que é o comando dEle para a sua vida. Faça um teste, 30 dias, e no final você vai ver o resultado extraordinário que vai surgir. Sabe qual é o problema nosso? A gente ainda acredita que o nosso estilo de vida é melhor do que o estilo de vida de Jesus. A gente ainda acha que nós sabemos mais do que Ele. A gente ainda acha que a nossa forma de decidir é mais assertiva e positiva do que a dele. E aí a gente se embaraça todo, a gente se enrola todo, a gente perde tempo na nossa vida. Eu não vou pedir para você levantar a mão, mas pensa comigo, quantos projetos você colocou como meta para 2019 e quantos desses projetos você ainda não executou? Por que você não executou? Ah, pastor, faltou dinheiro. Ah, pastor, faltou parceiros, apoiadores. Ah, pastor, faltou conhecimento. Posso te dizer uma coisa? Faltou Jesus, irmão. A gente faz planos e consagra a Deus e fala: Deus, abençoe os meus planos. Quando na verdade a gente devia olhar para Deus e dizer: Senhor, me mostra os seus planos para mim que já são abençoados. Ah, como a gente perde tempo, irmão. Como a gente perde tempo. Achando que o nosso jeito é melhor. Achando que a nossa forma de lidar é a mais brilhante. Sendo que Jesus está dizendo: a mais brilhante é a minha forma. Sou eu resplandecendo em você. Sou eu fazendo a tua caminhada comigo brilhar cada vez mais até ser dia perfeito. Fazem uns 20 dias que eu ouvi algo de Jesus que revolucionou minha vida. Fazem 20 anos que, aliás, em março vão fazer 20 anos que eu ando com Jesus e há 20 dias eu ouvi algo que revolucionou minha vida. Eu até publiquei nas minhas redes sociais e Jesus falou comigo que o propósito da minha vida é ajudar outros filhos de Deus a encontrar propósitos para suas vidas através do modelo da vida de Jesus. E quando ele falou isso para mim, eu falei: uau, é isso que ele está fazendo comigo a vida inteira nesses 20 anos. E eu comecei a me lembrar das pessoas que foram ministradas, das pessoas que foram levantadas por Deus, das pessoas que estão sendo usadas no país e fora do país. Eu me lembrei de muitas coisas, de onde a gente saiu, a nossa formação, e eu cheguei à seguinte conclusão: o Senhor está completando em mim essa obra. O sentido da minha vida é ajudar outros filhos de Deus a encontrarem sentido para as suas vidas, ou propósito para as suas vidas, através do modelo da vida de Cristo. O que eu penso nisso, irmãos? Eu penso que, uma vez que o meu propósito de vida foi revelado, qualquer outro tempo que eu investir em uma outra direção, eu vou desperdiçar o meu tempo. Presta atenção nisso. Eu ouvi isso de Jesus fazem 20 dias. Qualquer outra direção que eu invista o meu tempo, as minhas energias e o meu dinheiro é desperdício. Eu vou desperdiçar o meu tempo. Então, o que eu quero transmitir para você aqui nessa noite é a seriedade de ter um propósito. A seriedade de perseguir o propósito que Deus tem na sua vida.
E o melhor modelo em relação a propósito que nós podemos ver na Bíblia, encontrar na Bíblia, é o modelo de Jesus. Olha que interessante, Filipenses 2, abre comigo a sua Bíblia. Filipenses 2, verso 5. Jesus é o maior modelo de propósitos que nós podemos ter na face da terra. E olha o que diz sobre ele, sobre a disposição dele em relação a cumprir um propósito. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em quem? 6. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se de si mesmo, tomando a forma do que, igreja? Fez-se semelhante aos homens. 8. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e a morte de? Presta atenção nisso. Quem tem propósito, aniquila-se a si mesmo. Quem tem propósito, está disposto a servir. Quem tem propósito, está disposto a obedecer, mesmo que isso lhe custe a vida. É isso que Jesus está ensinando para nós. Porque alguns de nós não temos ainda completamente a forma como Jesus quer resplandecer a luz dele, através das nossas vidas. Porque a gente não tem uma noção muito clara. Porque muitos de nós não estamos dispostos a colocar a nossa vida nisso. A colocar toda a nossa existência nisso. A colocar todo o nosso dinheiro nisso. A colocar todas as nossas forças nisso. Jesus, ele é um modelo de propósito porque ele se doou, ele precisava ser igual aos homens. Hebreus 4,15 fala que nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer de nós, mas um, que como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Ou seja, Jesus não pecou, ele cumpriu o propósito de Deus para a vida dele. E sabe o que é mais lindo, irmãos? Jesus venceu a maldade da terra. Jesus venceu uma sociedade egoísta. Jesus venceu o espírito de religiosidade. Jesus venceu todos os opositores do seu tempo. Jesus venceu o inferno, as trevas e a morte. Jesus venceu porque ele cumpriu um propósito. E sabe o que ele disse? Tenho-vos dito essas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo, presta atenção nisso, e aqui eu coloco uma paráfrase minha. No mundo, todos os que querem cumprir propósitos sofrerão aflições. Sofrerão aflições. Mas sabe o que ele disse no verso 33, no finalzinho de João 16? Mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Igreja de Jesus, presta atenção nisso. Não interessa o quanto o mundo está mal. Não interessa como anda o coração das pessoas. Não interessa a condição econômica. Não interessa os limites, os problemas, as dificuldades que nós podemos enfrentar. O que interessa é que Jesus venceu o mundo e nós também podemos vencer. A questão é, como Jesus venceu o mundo? Diga comigo, Jesus venceu o mundo fazendo o bem. Quem tem propósito faz o bem. Olha o que diz Atos 10, 38. Atos capítulo 10 e verso 38. Vocês podem ler na conta do 3, 1, 2, 3. Jesus foi ungido por Deus, sim ou não? Sim. Com o Espírito Santo e com virtude, sim ou não? Sim.
E ele foi ungido para fazer o quê, irmãos? Para fazer o bem. Preste atenção em algo. Eu insisto nisso. Há uma atmosfera aqui extraordinária que está liberando coisas preciosas do reino de Deus sobre nós. Mas o que Deus está liberando não tem a ver conosco. Tem a ver com os propósitos dele para nossas vidas. Preste atenção nisso. O Senhor não derrama do Espírito Santo para que a gente apenas se alegre e saia daqui renovado para uma semana, para a gente fazer o que nós queremos. O Espírito Santo não é derramado para nos alegrar e a gente voltar para a nossa vidinha, e na nossa vidinha a gente conseguir tocar os nossos problemas. Não, o Espírito Santo é derramado para nos capacitar a ser testemunhas do Senhor. A palavra em Atos 1:8 diz que o Espírito do Senhor seria derramado sobre vós. E o texto diz: vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra. Vocês serão minhas testemunhas no jardim comercial, na sua casa, no seu trabalho e até os confins da terra. Você pode aplaudir ao Senhor? Deixa eu lhe dizer algo. Aonde você está sendo testemunha? Aliás, deixa eu lhe perguntar algo. Às vezes eu quero ser testemunha só aqui, Jerusalém. Às vezes eu não quero ser testemunha na Judéia. E aqui simbolizando Judéia, a nossa casa. E aí eu posso te falar, irmãos, lá na nossa casa é um dos locais que nós mais precisamos ser testemunhas. Lá na nossa casa, entre os nossos. E não só em Jerusalém e Judéia, mas fala também de ser testemunha em Samaria. Aqui simbolizando o teu local de trabalho, você não tem noção. Nós temos testemunhos aqui no nosso meio, irmãos, de gente que experimentou manifestar o amor de Deus no trabalho, e portas se abriram para que as pessoas começassem a desenvolver reuniões, compartilhar a palavra, orar com as pessoas, porque eles deixaram a luz de Cristo resplandecer lá. Nós temos testemunhos aqui. Então, o que eu percebo é que esse poder do Espírito tem um objetivo específico ao ser derramado sobre nós: fazer o bem. E olha o que diz o verso 38. Jesus andou por toda parte, curando os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então Jesus, através da capacitação do Espírito, ele fazia o bem como? Curando, pregando, ensinando, aconselhando, alimentando e ajudando milhares de pessoas. Talvez você não vai ser como Jesus, ajudando milhares de pessoas, mas posso te falar uma coisa? Talvez você vai potencializar alguém que vai ser. Acho que você não entendeu isso. Ontem nós tivemos um encontro com os líderes, e uma das coisas que Deus nos falou é para que eles se preparem, guardem os seus corações, porque Deus vai levantar debaixo da liderança deles, líderes que vão liderar milhares de pessoas. Presta atenção, irmãos. Se eu não for bem resolvido, se o Espírito Santo não vier sobre mim, sabe o que vai acontecer? Eu vou travar o crescimento das pessoas que andam comigo. Eu vou impedir que elas cresçam espiritualmente. Eu vou dificultar o que Deus tem para fazer na vida das pessoas. Então, o que nós precisamos entender aqui é algo muito simples. O Espírito Santo desce para nos capacitar a fazer o bem. O que é o bem? Curar, pregar, ensinar, aconselhar, alimentar e ajudar milhares de pessoas. Agora, olha que interessante. Aqui vem um choque de realidade.
Muitos de nós achamos que o Espírito Santo vem do alto apenas para nos tornar santos, para nos santificar. E não é isso que a Bíblia diz. O Espírito Santo vem do alto não é apenas para nos santificar. Não é apenas para que a gente deixe de fazer o mal. O Espírito Santo vem sobre nós para nos capacitar a fazer o bem. Você diz amém? Amém. Diga comigo, não fazer o mal não é suficiente. Precisamos fazer o que é certo. Olha o que diz Romanos 12. Romanos 12, verso 9. O amor não seja fingido. É Romanos 12. Aí está em Atos, né? Isso. Romanos 12, 9. O amor seja não fingido. Aí no final do versículo, Paulo diz assim: aborreçam o mal. E acabou por aí? Ah, não acabou? Então quer dizer que o Espírito Santo não vem só para me santificar do mal. O Espírito Santo vem para me capacitar para fazer o bem. Apegue-se ao bem. E não para por aí, verso 21. Romanos 12, 21. Leia. Quando aparecer. 1, 2, 3. Não basta você não ser vencido pelo mal. A melhor forma de combater o mal é agindo corretamente, é fazendo o que é o certo, o que Deus manda. Henrique leu aqui. Aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica, eu vou compará-lo ao homem sensato e prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Irmãos, é essencial a gente não apenas deixar de fazer o mal, a gente precisa fazer o bem. E como é que a gente faz o bem? Tendo essa convicção de que o Espírito Santo está sobre nós. Presta atenção, se a gente aplicar essa verdade em nossas vidas, algumas coisas vão mudar. Te dou um exemplo. Ao invés de pensar assim, eu vou deixar de pecar, você vai pensar assim: eu preciso, além de deixar de pecar, eu preciso me santificar. Nós vamos deixar de pensar assim: eu preciso deixar de falar mal das pessoas. E nós vamos começar a pensar assim: eu preciso aprender a elogiar as pessoas. Ah, ninguém deu um amém, né? Falar mal é tão fácil, gente. Falar mal é tão fácil. Agora eu quero ver elogiar. Eu lembro de uma dinâmica com um casal que a gente estava atendendo, e eu pedi, relacione 5 defeitos da sua esposa, e fiz o mesmo com a mulher. E aí eles relacionaram rapidinho. E aí eu disse: agora relacione 3 qualidades. 5 defeitos para 3 qualidades, tá? Eram só 3. Mas eles ficavam assim. Qualidade, minha esposa tem qualidade. Irmão, a gente não elogia uns aos outros. A gente acha que só deixar de falar mal é suficiente. Não é. O poder do Espírito Santo vem sobre nós, nos capacitando a elogiar. Como você está bonito hoje. Como você está cheirosa hoje. Que comida boa. Marido, aprenda algo: se você não elogiar a comida, mesmo que seja ruim, nunca mais sai, viu? O cara não elogia, meu. Ele fica reclamando: minha mulher não cozinha, minha mulher não cozinha. Quantas vezes você elogiou? Falar mal? Elogia, varão. Elogia, a comida vai ficar boa. Então a gente tem que aprender a parar de falar mal e aprender a elogiar. A gente tem que aprender a não apenas deixar de murmurar. A gente, pelo poder do Espírito, eu não só deixo de murmurar, eu aprendo a ser grato por tudo que Deus fez na minha vida. Com o poder do Espírito,
Eu não deixo só de ser avarento. Quem é o avarento? É o apegado ao dinheiro. Com o poder do Espírito Santo, eu não deixo só de ser avarento. Eu passo a ser generoso para com as coisas de Deus. Você diz amém?